Olá, gostaria de meditar em se tratando de doutrina, voltar ao tema da teologia dogmática ou sistemática sobre fé. E o exemplo máximo e bíblico sobre fé, nós encontramos uma das maiores definições sobre fé que está na Bíblia, se encontra em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e do que não se vê. Fé, do grego pistos ou pistel, ou do dativo vernacular do grego koiné clássico, pisteuen, ou do hebraico remunato, ou reemim, que é fé, confiança. Então a fé seria fiducial, segundo a linguagem bíblica e teológica. A fé é a expressão máxima da natureza religiosa do homem. A teologia fala fides informata ou ignis fatuum, ou seja, a fé é enxertada ou implantada no homem, segundo o Espírito Santo. Ela é inata à nossa natureza humana. Em proporções diferentes, todos possuem fé natural. A fé no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, ou no Velho Testamento propriamente dito, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus mediante a fé. Nós olhamos e entendemos no Velho Testamento, sobretudo, que as pessoas naquela época olhavam para a cruz, divisor entre a velha e a nova aliança. Por causa de sua fé, foram martirizados, mortos e massacrados. Hebreus capítulo 11. O objeto da fé. Nós aprendemos que a fé deve gravitar em torno da pessoa de Jesus. O autor aos Hebreus, escritor, diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia ou a desonra, e assentou-se à destra do trono de Deus. Existem vários tipos de fé. Fé histórica, miraculosa, temporal, salvadora ou salvífica. A definição teológica entre as várias sobre fé significa certa convicção produzida pelo Espírito Santo no coração humano quanto à veracidade ou verdade do Evangelho e uma confiança nas promessas de Deus em Cristo. Então a teologia define a fé dessa maneira: fé salvadora ou salvífica, ou fé para a salvação, é aquela que leva o homem, o crente, a reconhecer os seus pecados e a aceitar o sacrifício vicário de Jesus em nosso lugar. Fé vitoriosa, nós descobrimos no exercício da vida cristã.
A fé varia de intensidade, de acordo com o grau de intimidade, de amizade com Deus. A Bíblia fala de pouca fé, ou tanta fé. Fé como um grão de mostarda, homem cheio de fé, sobre a medida da fé, são expressões que a Bíblia fala sobre fé. Isto explica porque uns fazem coisas grandiosas para Deus e outras nem tanto, de menor intensidade. Significa que o trabalho de cada um será também proporcional ao tamanho da sua fé. Os efeitos da fé. A fé produz salvação, segurança. A fé não vê o fracasso, mas a fé conduz à vitória. Nós aprendemos que fé é o ponto vital de nossas relações com Deus. Descobrimos que ela se traduz na certeza pessoal que nos é dada por Cristo. Nós podemos ainda chegar à conclusão que só faremos grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e assentada nas promessas do Altíssimo. Percebemos que o fracasso eventual, quando olhando pelo prisma, pela ótica da fé, é fator de fortalecimento para aprofundarmos a nossa comunhão com Deus. Nós também aprendemos que tanto a fé como a incredulidade podem contagiar os outros que estão à nossa volta. Portanto, para não deixarmos nos levar dúvidas ou incertezas com nossos atos e palavras, gestos de pregadores do caos que instile ou instale a incredulidade nos que nos cercam. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Esta é um verso que Paulo estava lá na Ásia Menor, estava preso no calabouço, e ele fala, entre outras coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquilo que na visão de muitos aparenta ser o fracasso, para o verdadeiro crente que tem fé, é o meio de fortalecer a nossa confiança em Deus e passarmos a depender mais do seu poder, seu amor, graça e justiça. A fé também conduz à vitória. Para concluir, vale adaptar o texto do autor desconhecido. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé em Deus enxerga a segurança e confiança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé em Deus se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde, eu creio. Mas não creio em alguém ou em qualquer um. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe. A Bíblia fala que aquele que tiver fé do tamanho de um grão da mostarda, ele diria aos montes para transportar de um lugar para o outro. Pois para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis àquele que crê e que tem fé em Deus. Que Deus abençoe. Amém.